O primeiro viés entre os 100 vieses do livro A Arte de Pensar Claramente é o viés da sobrevivência. Ele fala sobre o cemitério das pessoas fracassadas. Talvez você já tenha escutado isso, que o cemitério dos fracassados não tem voz. Então, pensando sobre isso, eu vou trazer uma série de 100 vídeos diretos ao ponto, de forma objetiva e aplicável para a tua vida sobre esse livro que é espetacular e onde a gente vive muitas vezes em um enredo de vieses e somos persuadidos, manipulados, jogados para um lado, pelo outro, pelo sistema, pelas compras que viemos fazendo, e tudo isso eu vou trazer aqui nessa série de 100 vídeos para você. E também é uma maneira de eu utilizar meu capital intelectual, tantos livros, conhecimentos que venho adquirindo, tempo, esforço, que coloco nisso. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, lembre de ativar o sininho, lembre de compartilhar com a pessoa, porque isso é muito importante. É o combustível para mim trazer mais conteúdos desta forma aqui para vocês. Então, direto ao ponto, o viés, ele tem algumas frases marcantes que eu anotei aqui e vou refletir com você sobre essas frases. Primeira, você superestima sistematicamente o sucesso. Superestima muitas vezes porque você olha dos bastidores o palco de grandes pessoas. Elas estão felizes, estão falando sobre passos para o sucesso, estão de alguma forma buscando te ajudar. Porém, se você não se encontra naquele estado de espírito, naquelas condições, você está somente enviesado pensando que aquilo vai ser a pílula mágica, que aquilo vai ser a chave, a grande virada, e de fato isso não existe. O que existe é você se colocar, poxa, dentro desses conhecimentos, dentro da minha realidade, o momento atual do mundo, o que está acontecendo, como eu posso utilizar algum dos aprendizados desse conteúdo. Porque a pessoa, quando ela fez aquele conteúdo, ou escreveu aquele livro, ou deu aquelas dicas para você, ela estava em um estado de espírito, ela estava falando sobre o que aconteceu na vida dela, e entre várias situações, aquilo aconteceu na vida dela. E é muito desafiador você receber de mão aberta as coisas que vêm já pontuadas, faça isso, isso e aquilo. É muito desafiador, porque você vai estar com base na experiência de outra pessoa em um outro momento. Então, dentro desse primeiro viés, o viés da sobrevivência, ele fala porque você deveria visitar tanto o cemitério, bem nessas palavras, que no cemitério existe muitas pessoas, artistas, famosas, que estão lá, só que não são falados. O marketing, onde é divulgado as notícias, geralmente é quem tem um sucesso ou uma pessoa que tem sucesso e está caindo. Então, o marketing ele não vai falar sobre alguém que não tem sucesso, alguém que fracassou. Imagina que para um livro, quantas dezenas de pessoas escreveram e não tiveram resultado. Aí vem uma pessoa e fala que tu vai ter o best-seller, que vai acontecer isso e aquilo. Gente, você precisa tomar muito cuidado com essas promessas. E cuidar também com a promessa que você está dando para o seu cliente, dando para os seus produtos que você oferece. Então, vamos lá, em 3 tópicos aqui. Primeiro tópico, entender que para um sucesso existe muitos fracassos. Um cemitério para um livro, para um filme, para um grande player. Existem dezenas de pessoas que fracassaram. Existem inúmeras pessoas que nem começaram, que nem fizeram nada. Então você precisa se colocar nesse lugar e realmente entender, caraca, é isso que eu vou investir minha energia? Vale a pena? Vou ter resultado? Não vou ter? Porque nem toda montanha vale a escalada. E quantas vezes você está olhando para o palco das outras pessoas, dos teus bastidores, e não tá vendo os bastidores daquela pessoa, você pensa, caraca, é ali que eu preciso investir minha energia, é ali onde vai deslanchar tudo, é ali onde eu preciso focar, ali tá a galinha dos ovos de ouro. E
Não é assim que funciona. Na realidade, não é assim que funciona. Você precisa perceber se é essa montanha realmente que você quer escalar. E principalmente para as novas gerações, ou você que tem filho, neto, as gerações que estão vindo e querem somente os ovos dourados, precisa anotar, caraca, e a jornada? O que eu vou precisar percorrer? Quais são os recursos? Aí vai o segundo ponto. Quais são os recursos internos e externos que você vai precisar desenvolver? Quais são os recursos, as habilidades emocionais que você vai precisar ter para chegar naquele resultado? E quais são as habilidades técnicas, as coisas materiais que você vai precisar para alcançar aquele resultado? Vale a pena? Não vale? Pensando nisso, vamos para o terceiro ponto aqui, e é um ponto que eu marquei, ó. Vamos lá. Das empresas que sobrevivem aos 3 primeiros anos, a maioria encolhe e se transforma em pequena ou média com menos de 10 funcionários. Então chegou a um ponto, poxa, vou me contentar com isso e vou formar alguma coisa mais concisa, que eu tenho controle. E aí é um ponto que eu quero frisar com vocês, se você já tem um resultado, porque os primeiros 2 tópicos foi para quem não tem ainda um resultado, ainda não desenvolveu muito bem aquela meta, aquele objetivo. Estava falando sobre a área pessoal, profissional, tá? Ambas. De toda forma, em alguma área você tem algum resultado, negativo ou positivo. E essa frase aqui, o que ela me remeteu é o terceiro ponto, o medo. Ou quantas vezes não nos arriscamos, falo por experiência própria também, quantas vezes não nos arriscamos a evoluir, a entender, sim, que aquele palco não é o seu, que você está olhando os bastidores e que para aquela pessoa estar lá tem dezenas e dezenas que não conseguiram estar lá, dezenas e dezenas que nem tentaram chegar lá. E o segundo tópico foi a questão de habilidades, que para chegar lá você vai precisar encarar uma jornada, querendo ou não, você não vai poder pular etapas, encurtar o caminho, não existe isso, tá? Ok? Não adianta querer inventar. Agora o terceiro ponto é, caraca, há quanto tempo você está onde você está? Porque esse viés da sobrevivência, que te dá segurança de alguma certa forma, a história daquela pessoa, os ensinamentos que ela traz, ou muitas vezes, não quer dizer que é errado, mas se você está conseguindo encarar bem, tirando os aprendizados, utilizando na tua vida, o ponto é o quanto você não está agindo por medo. Porque, de fato, essa mudança vai acontecer nesse viés ou em qualquer outro desses 100 que eu vou trazer aqui para vocês, é a questão da ação. Tem uma frase que eu costumo dizer, nada basta uma boa intenção sem ação. E aí eu lhe pergunto, quais seriam as 3 a 5 ações que você precisa tirar hoje do papel ou da sua mente para que tenha os resultados almejados, ou para que chegue um pouco mais próximo dos seus resultados desejados. Porque uma das coisas que alimenta a vontade, a motivação, é você estar quase lá. É acertando na trave, é sentindo o gostinho. Então é você sentir que evoluiu um pouco, é você sentir que está caminhando em direção àquele objetivo. Então espero que tenha feito sentido esses 3 tópicos dentro do viés de sobrevivência. Primeiro viés é entre 100 vieses que eu vou trazer aqui para vocês, dessa forma objetivas, em tópico, os tópicos de hoje. Relembrando, caso você não tenha anotado, o primeiro tópico é pensando que os bastidores não precisa se comparar com o palco das outras pessoas e que para uma pessoa estar lá tem inúmeras que não conseguiram estar lá. Segundo, habilidades internas e externas para você caminhar essa trajetória. E terceiro, as ações que você precisa tirar hoje da sua mente ou do papel e colocar em ação. Dentre dessas 3 coisas, qual você precisa mais? Coloca aí nos comentários, vou ficar feliz em ler isso, tá bem? Lembre de compartilhar, lembra de você curtir, caso fez sentido esse vídeo. E nos vemos no segundo vídeo sobre esses 100 vieses do livro A Arte de Pensar Claramente. Estamos juntos!